2 Samuel capítulo 11. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar, pessoal, você vê que Deus, Ele fez questão de permitir que as falhas dos homens de Deus também fossem mostradas. Amém? Amém. Para quê, pastor Luciano? Para que venhamos aprender com os erros que muitos homens de Deus cometeram, para que hoje nós não venhamos cometer. Amém? Amém. Você vê, nem Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que andava segundo o coração de Deus, ele não foi livre de errar. Ele também pecou, ele também errou. Amém, gente? E Deus permitiu que o erro dele ficasse registrado para que hoje você e eu venhamos dizer o seguinte: peraí, se Davi, ele por não vigiar cometeu esse erro, então eu tenho que seguir o exemplo de não errar como ele errou. Amém, pessoal? Amém. Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus no livro de 2 Samuel capítulo 11, em nome de Jesus. Diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis, o que diz aí, pessoal? Costumavam sair para o que, pessoal? Para a guerra. Olha só. Enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Ramá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Vamos entender, olha só. Enquanto era para Davi estar na guerra, porque diz aqui a Bíblia que decorrido o ano que os reis costumavam ir para a guerra. Ou seja, Davi também era para estar onde, gente? Na guerra. Era para ele estar na guerra. Mas o que Davi pensou? O que Davi pensou? Eu já enfrentei várias guerras. Eu já fui para muitas guerras. Uma só que eu deixar de ir, Deus não vai fazer questão. Deixa eu ficar. É muita guerra para o meu gosto, é muita guerra para a minha vida. Quer saber? Dessa vez eu vou me dar o luxo de fazer o quê? Descansar. Vou me dar o luxo de ficar em casa e não ir para a guerra. Entenda uma coisa, pessoal. Sabe quando é que vai parar a guerra? Sabe quando? Quando você acordar e falar: estou no céu. Quando você vê os anjos, Jesus na sua frente. Amém, gente? Amém. Ali vai acabar a sua guerra, ali vai acabar a nossa guerra. Você tem que entender que as guerras fazem parte da vida cristã. As guerras fazem parte da sua vida com Deus. E o dia que acabarem as suas guerras, ou o dia que você deixar de ir para a guerra, você vai parar de lutar, você vai esfriar. E ali o mal vai aproveitar esse momento para poder te derrubar, para tentar te tirar da fé. Então entenda uma coisa, pessoal. As guerras, elas fazem parte da vida cristã. Chegou uma vez que Paulo disse assim: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Deus falou para ele: a minha graça te basta. Porque para a vida de Paulo ser perfeita, só precisava tirar aquele espinho. Só que o dia que tirasse aquele espinho, provavelmente ele faria o quê, pessoal? Como Davi, descansaria. Então, entenda uma coisa: pastor, então quer dizer que eu tenho que aceitar o espinho na minha carne? Eu tenho que aceitar essa luta? Não. Pelo contrário, Deus quer que você lute contra ela. Deus quer que você batalhe contra ela. Entenda uma coisa: você vai batalhar contra esse espinho, você vai batalhar contra essa luta, você vai vencê-la, porque Deus vai te dar condições de você vencê-la. Amém, gente? Amém. Só que entenda, vai surgir outra. E se não surgir outra guerra, vai surgir uma outra coisa que você vai ter que colocar dentro do seu coração como meta.
que você vai ter que colocar dentro de você. Não, eu preciso alcançar esse objetivo, eu preciso alcançar essa bênção. Porque o dia que você achar que está bom, o dia que você achar que você já foi muito para a guerra, o dia que você disser o seguinte: não, agora eu preciso descansar, agora eu preciso descansar, acabou. Ali, sempre o mal, ele tenta armar situações, e ele sempre vai na onde é a sua maior necessidade, ou a sua maior tentação, ou aonde te fere mais. Está dando para entender, pessoal? Por isso, diga comigo: eu não posso sair da guerra. Você não pode sair da guerra. Nós nascemos da guerra e nela nós vamos vencer e vamos continuar nela. Quando que vai acabar a guerra? Como eu disse, no céu acaba a guerra. Lá não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter fome, não vai ter lágrimas. Lá não vai ter nada disso. Aí vamos lá, continuando, pessoal. Aí diz assim: uma tarde, olha só, ainda se deu a luxo de acordar que horas, pessoal? À tarde. Olha só, era para ele estar onde, gente? Na guerra. Ele estava onde? Dormindo em casa, descansando, achando que podia fazer isso. Uma tarde, levantando-se Davi do seu leito, e andava o que, gente? Passeando no terraço. Você acha que o diabo ia cruzar os braços, pessoal? Não. Hein? Não, vou dar um descansinho para Davi, que Davi merece. Já lutou muito contra mim, deixa eu dar um descanso para ele. Você acha que o mal ia fazer isso, pessoal? Vamos ver o que ele fez. Olha só. Daí viu uma mulher que estava o quê? Tomando banho. E o mal não sendo nada bobo. Essa mulher era o quê, pessoal? Não era formosa, era o quê? Muito formosa. O mal não colocou qualquer mulher na frente dele. O mal colocou qual mulher, pessoal? A mais bonita. Eu posso ser sincero, de repente não era nem a mais, mas o mal, de certa forma, né, fez com que ele visse nela o que de repente não viu na mulher dele, que não tinha visto em nenhuma outra mulher até então. Porque se você não sabia, Davi poderia ter quantas mulheres ele quisesse. Ele poderia, mas desde que as mulheres fossem solteiras, fossem preparadas para ele. Amém, pessoal? Segundo a lei, ele poderia ter quantas eles quisessem. Era a época ainda do crescei-vos e o quê? Deus permitia que o homem tivesse quantas mulheres ele quisesse. Agora não, tá, pessoal? Mas, amém, gente? Na época podia. Então Davi podia ter qualquer outra mulher. Mas o mal foi lá e apresentou para ele quem? Uma mulher compromissada, uma mulher casada. Mostrou a mais bela para ele. Porque o mal, pessoal, ele arma ciladas. E muitas vezes, quando você deixa de ir para a guerra, o que o mal faz? O mal sempre mostra alguma coisa para você. Ou mostra uma mulher, ou mostra um homem, ou mostra um erro em alguém, porque não pense que a tentação é só vida sentimental. Quando você deixa de estar na guerra, sempre o mal quer mostrar alguma coisa para você. E ele vai mostrar naquilo que é a sua tentação. Qual é a sua tentação? Vida sentimental? É nela que ele vai mostrar. É dinheiro? Ele vai mostrar no dinheiro. É o coração? Ele vai usar alguém para te chatear, para te magoar, para fazer alguma coisa que chateia você. É família? Ele vai usar alguma coisa na família para te deixar aborrecido. É saúde? Ele vai querer armar alguma coisa na sua saúde para deixar você abalado. É na vida financeira? Ele vai querer armar probleminhas ou situaçõezinhas para quê? Para você ficar desestimulado. E quando você não está na guerra, pessoal, aquilo que ele mostra parece que se potencializa.
Está dando para entender, pessoal? Fica mais forte. Por isso que eu tenho que estar na guerra. Porque quando eu estou na guerra, eu olho qualquer coisa, pessoal. Como, gente? Eu olho os problemas, eu olho as tentações como nada. Eu estou na guerra, eu estou na fé. Amém, gente? E eu vou explicar o que é estar na guerra. Estar na guerra, você está orando. Você está na guerra, você está buscando. Estar na guerra, você está jejuando. Amém, gente? Amém. Ah, mas eu não estou vendo o resultado. Persevere, porque tem coisas que não acontecem do dia para a noite, como eu disse no início da reunião. Tem coisas que desde o meu início da minha fé, eu estou buscando e não alcancei. Mas não vou parar de lutar por elas. Amém, pessoal? Uma das coisas é a minha família. Eu não tenho todo mundo da minha família convertido. Mas graças a Deus eu já tenho familiares. Amém? Há um fruto aqui da... Amém, gente? Meu sobrinho vai ajudar a gente aqui agora. Amém, pessoal? Vai nos auxiliar aqui. Amém, gente? Da fé. Firme com Jesus. Ele, a esposa. Amém, gente? Então, quando a pergunta... Então, eu tenho vários, mas eu ainda tenho familiares. Que sabe qual é a impressão que dá? Que nunca vão vir para Jesus. Mas teve uns que eu nunca imaginava que iriam, estão indo. Amém? Estão lá convertidos, estão lá firmes. Mas o dia que eu achar que não, já está bom, já alguns já estão, eu não posso sair da guerra. O dia que eu sair da guerra, entenda uma coisa, pode ser eu, pode ser você, pode ser quem for, pode ser o líder religioso mais ungido do Brasil. Se ele sair da guerra, acabou. Nós tivemos um líder lá nos Estados Unidos, uma igreja poderosíssima, não vou falar nomes, que foi um grande evangelista, foi um grande... cometeu o mesmo erro que Davi. E hoje está lá apagado nos Estados Unidos. Continua sendo pastor. Está apagado. Por quê? Porque provavelmente um dia ele achou que ele poderia fazer o quê? Descansar. Sair da guerra. Quando eu falo sair da guerra, descansar, não é que você está proibido ir passear não, pessoal. Mas até no passeio você tem que estar na guerra, tá? Você está lá no passeio, mas você tem que entender que você tem que estar na guerra lá no seu passeio. Amém, gente? Você está lá diante da Torre Eiffel, tomando um cafezinho. Amém, gente? Comendo num restaurante finíssimo lá em Paris. Mas você tem que entender que lá você tem que estar o quê, gente? Porque não é porque você está lá que o diabo não vai lá para te tentar. Você está lá em Cancún. Amém, gente? Amém. Fala, eu creio. Amém? Você está lá no Caribe. Amém. Mas lá você tem que estar na guerra. Porque se você não estiver na guerra, Deus vai enviar. Deus não, o mal vai enviar uma Betseba lá para você. E uma Betseba, um Betsebo. Ou qualquer outra coisa. Entenderam isso ou não, pessoal? Ele sempre vai estar armando uma situação para te derrubar. Como eu disse. Não é sentimental, porque tem gente que diz, pastor, isso aí não é problema para mim. E o mal sabe que não é problema para você. Então ele vai te tentar no que para você é o problema. Por isso que você tem que estar na guerra, pessoal. Por isso que você não pode sair dessa guerra. Vamos ver o que aconteceu? Olha só. Versículo 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram, é Betseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Agora, pessoal, entra uma... Olha que bacana, por isso que Deus deixou registrado. Um servo deu exemplo ao Senhor. O servo deu exemplo ao Senhor. Vamos ver o que aconteceu. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda Urias, que era o marido da Betseba, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi.
Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava teus pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias, se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Por que ele não desceu para sua casa, gente? Porque era época de guerra. Ele não queria descansar. Amém? Não tinha problema, entenda, pessoal. Pastor, mas que problema teria ele ir para casa, descansar, ficar com a sua esposa? Não tinha problema nenhum. Mas Deus aqui está mostrando. E o servo deu exemplo ao Senhor do seguinte: é tempo de guerra, então eu não posso descansar. Se é tempo de guerra, não tem descanso, pessoal. E como eu disse, o tempo de guerra só acaba quando você estiver no céu. Quando você não estiver no céu, você tem que estar ali sempre, toda semana, jejuando, todo dia lendo a palavra de Deus, todo dia buscando, todo dia aos pés do seu Senhor. Amém, gente? Amém. Sempre vigiando o seu coração, sempre vigiando os seus pensamentos, sempre vigiando o que você ouve, vigiando. Pastor, mas quando vai parar essa pressão? Não vai parar, pessoal. Até porque nós estamos nos finais dos tempos. E o mal sempre vai estar tentando. Ele sabe que pouco tempo resta para ele. Por isso que você tem que entender que a guerra não acaba. Só acaba quando nós estivermos no céu. Vamos lá. Continuando. Fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu para casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste a tua casa? Olha a resposta de Urias. Respondeu Urias a Davi: a arca de Israel e de Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer, beber e para se deitar com a minha mulher? Eu acho que ele levou um tapa ali, né, pessoal? Se ele não quis deitar com a própria mulher dele, Davi foi e deitou com a mulher de outro. Olha isso. Em outras palavras, como se Deus dissesse assim: Davi, olha aí, olha onde você deveria estar. Você deveria estar na guerra, Davi. Você deveria estar na guerra, você deveria estar como ele. Olha o exemplo do seu servo. E foi você que fez esse homem. Foi você que fez, você que deu o exemplo para ele. Era para você continuar dando exemplo. Está dando para entender, pessoal? Sim. Deus está dizendo para a gente: meus filhos, nós estamos numa guerra e não podemos sair dela. Amém? Porque o dia que eu sair da guerra, o diabo sempre vai mostrar uma bela-cela. Sempre ele vai mostrar aquilo que para você é a tentação, aquilo que para você enche os seus olhos. É dinheiro, é orgulho, não sei, alguma coisa que para você te distancia de Deus, é o que ele vai mostrar. Mas você precisa olhar para isso e dizer o seguinte: não, eu estou na guerra, eu não posso cair. Para isso, pessoal, você tem que estar na guerra para você conseguir dizer não. Então, estar na guerra é como eu disse. O que é estar na guerra? É você estar sempre em jejum. Porque a semana que você não jejuar, o diabo ele sempre vai tentar armar alguma coisa. A semana que você não vem no domingo na igreja, naquela semana ele vai tentar. Por quê? Porque ele pensou o seguinte: espera aí, ela não buscou, é a minha oportunidade. A semana que você não leu muito a Bíblia, você ficou meio... A semana que você deixou de vigiar um pouco, deixou de vigiar os seus pensamentos, você começou a deixar entrar muitos pensamentos errados, você começou a ouvir muito as coisas.
muitas palavras negativas. Aquela semana é a semana que ele vai te dar. E entenda, pessoal, seja quem for, seja o mais forte. Qual foi o homem mais forte da Bíblia? Fisicamente? Sansão. Sansão, sendo tão forte, caiu por causa da palavra de uma mulher. Entenda, pessoal, você pode ser muito forte, mas sempre você tem algo que você vai ser tentado. Por isso que você tem que estar forte, independentemente de qualquer coisa. Ah, pastor, mas graças a Deus está tudo bem. Está tudo bem? Mas você tem que estar onde? No tudo bem você tem que estar como, gente? Não pense você que porque as coisas estão mil maravilhas, você pode se dar o luxo de sair da guerra. Não pode. Porque o dia que você achar que pode sair da guerra, sempre o mal vai tentar armar alguma situação para te derrubar, para você perder o que você conquistou, para você perder a sua bênção. Para terminar, então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém. Aquele dia e o dia seguinte, Davi o convidou, comeu e bebeu diante dele. E fez o que, pessoal? E o embebedou. Cuidado, hein? Porque quando o mal vê que você não caiu, ele vai querer fazer o que, gente? Te embebedar. E não é embebedar com álcool, não. É te embebedar, por exemplo, é te embebedar com palavras, é te embebedar com pensamentos, é te embebedar com sentimentos, é te embebedar com... Ele vai tentar te encher para ver se ali você cai. Mas quando a pessoa está na guerra, ainda que alguém tente embebedá-la, olha o que ela faz. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu para casa. Em outras palavras, mesmo sendo embebedado, ele não saiu da guerra. Ou seja, mesmo a pressão sendo grande sobre ele, ele não saiu da guerra. Cuidado, pessoal, porque o mal sempre vai tentar usar pessoas para te embebedar. Sempre. E se não usar pessoas, vai usar situações. Se não usar situações, vai usar pensamentos. Se não usar pensamentos, vai usar visões. Vai te mostrar coisas. E às vezes coisas que nem existem. Tentou embebedar Jesus. Levou Jesus no alto do pináculo de um templo e mostrou para Jesus os reinos da terra. Falou: tudo isso eu vou te dar, se prostrado e me adorar, se você sair da guerra. Então sempre o mal vai tentar nos embebedar com alguma coisa. Por exemplo, o mundo agora está tentando embebedar as pessoas com o que, gente? Com as festas de finais de ano. Cuidado. São 22 anos na igreja, buscando a Deus, e é sempre a mesma coisa. Chega essa época, as pessoas diminuem o ritmo de fé delas. Cuidado, gente. Cuidado, porque Natal você tem todo ano, Ano Novo você tem todo ano. Amém, gente? Não se deixe embebedar por essas coisas. Não tem problema nenhum você estar com a família nesses dias, não tem problema nenhum, pessoal. Desde que você não saia. Não tem problema nenhum você fazer uma viagem, você descansar, não tem problema nenhum. Desde que você entenda que lá, aonde você estiver, você não pode sair da guerra. Coloque essas palavras em prática, você verá a vitória que Deus vai te dar. Amém?